Era uma sexta-feira, aproximadamente meio-dia. Eu estava na lida da cozinha. Normalmente, sexta-feira, eu ocupo parte do meu tempo ajudando a esposa a nos preparar para o sábado. E eu gosto da cozinha. Gosto de ajudar, fazer coisas. E eu recebi uma ligação de um amigo, que me ligou para dizer algo sobre um encontro que a gente tinha marcado e que não aconteceu. Eu fiquei de ir até a fazenda dele para passar alguns dias e eu não fui. E ele me ligou, querendo saber o que aconteceu, porque ele tinha ido lá só para me encontrar. E então resolvemos as questões, as desinformações, e eu falei, e aí, onde você está agora? Ele falou, estou em Ilhéus. E eu vim aqui para um retiro espiritual. Vem para cá. E assim, ele já me disse isso muitas vezes. Tipo, vem aqui para a fazenda. Ele acha que é fácil, né? E eu falei assim, rapaz, eu não posso ir para aí. Hoje é uma sexta-feira. É uma sexta-feira. Como é que eu vou para Ilhéus agora, rapaz? Ilhéus não é ali, né? E ele falou assim, não, o retiro vai começar na quarta-feira. E quando ele disse isso, o meu coração aqui ficou desejoso de ir no retiro. É só um desejo, mas eu sabia da impossibilidade. Mas ele continuou falando. Olha, tem um quarto aqui reservado para você, e mandou uma foto. Uma cama de casal, tudo arrumadinho. Vem você e a Leninha. Eu falei assim, como é que eu vou, né? Primeiro eu sou um pastor, recebo assim um salário bem limitado dentro dos gastos que a gente tem. Eu não tenho esse recurso todo para ir passar 5 dias em Ilhéus. E o retiro começaria na quarta, terminaria domingo. Eu teria que comprar uma passagem na terça e voltar domingo. E teria que ter a liberação do meu presidente. Mas no meio do ano eu ainda tinha 10 dias de férias e uma semana de oração para fazer fora. Será que o presidente ia me liberar em junho para sair 5 dias? 6 dias? E eu falei para ele das impossibilidades, e ele falou assim, é o seguinte, eu vou pagar todas as suas despesas. A passagem, a hospedagem aqui, não se preocupe com isso. Fale com o seu presidente, se ele te liberar, me avise que eu vou comprar as passagens. Ou você compra aí e manda para eu pagar. Manda o link. Aí quando ele falou isso, de novo aqueceu o meu coração para ir. Falei assim, agora está se tornando possível o negócio. Eu coloquei diante do Senhor, acordei bem cedo no sábado, e depois de orar bastante, mandei uma mensagem para o meu presidente, e ele respondeu que eu poderia ir. Então comecei a procurar passagem no sábado à noite. Passou o sábado à noite, comecei a procurar passagem, e as passagens estavam R$ 4.000, 3.800. Imagina, passagem para Ilhéus, região turística, né? E na terça-feira, eu estava ali no sábado à noite, comprar para terça-feira, e eu comecei a ficar assim, ruim, porque eu não queria dar essa despesa para ele. Eu falei assim, mas é uma despesa muito alta, e como é que vai ser isso? Eu acho que ele não tem assim, não percebeu isso, e eu fiquei incomodado. Mas eu fiz o que a gente tinha combinado, tirei os prints, né, copiei os links e mandava para ele, tem essa opção, tem essa, tem as 3 opções. E ele falou assim, eu não estou conseguindo abrir os links, a internet aqui está ruim, amanhã a gente vê isso. Eu pensei, amanhã vai estar mais caro. Mas tudo bem, você que está dizendo. No outro dia, eram umas 9 da manhã, ele mandou para mim, achei sua passagem. Não é nenhuma daquelas, é essa aqui. Aí eu fui olhar, R$ 1.200. Eu falei, você achou mesmo essa passagem? Só que quando eu olhei a data, ia sair na segunda, não na terça. Ia voltar na quinta, não no domingo. Aí eu falei, amigo, não dá para mim, não dá. Eu tenho a liberação para sair na terça e voltar no domingo. E se eu não tenho nem coragem de falar para o meu presidente que agora eu vou sair na segunda e voltar na quinta. Ele falou, fala com ele, rapaz. E se ele liberar? Eu falei, se ele liberar, tudo bem, mas se ele não liberar, você vai perder essa passagem aí, pede reembolso. E aí eu mandei uma mensagem para o presidente, expliquei para ele o que aconteceu, e o presidente só respondeu assim para mim. Aí eu falei assim, Leninha, eu vou.
Tinha mais um agravante. Nós tínhamos que mudar de casa, pediram o apartamento que a gente mora, e eu tinha até final do mês para entregar, pedi mais uma semana, ela me deu. Mas eu ia voltar exatamente no último dia do mês, e eu teria só uma semana para resolver isso. E a Heleninha falou assim, eu vou resolver isso sozinha? Eu falei, não, com Deus, com certeza. Porque se Deus está me levando lá, porque eu considero isso um milagre, se Ele quer que eu vá, Ele já sabe das nossas situações, e Ele já tem uma saída. Fica tranquila. E não é que a Heleninha ficou tranquila? Ela ficou em paz. Então vai, meu amor. E eu fui. Segunda-feira, 4 da manhã, eu estava no aeroporto e fui para Ilhéus. E de terça madrugada até a quinta que eu ia voltar, foram 10 madrugadas na presença de Deus. Eu contei para vocês o que aconteceu no sábado de manhã, aquele momento muito difícil para mim, quando Deus mostrou que realmente eu estava perdido, vivendo da maneira como eu estava vivendo, mas Ele me mostrou qual era o caminho da salvação, pela graça do Senhor. Quando foi no domingo cedo, no momento da vigília, orando, nós orávamos das 3 às 6, individual, separados. Eu estava olhando para o céu, e eu falava com Deus, pedindo o Espírito Santo na minha vida. E enquanto eu orava, Deus começou a me lembrar o que havia acontecido. Por que eu estava ali? E Ele me lembrou que eu tinha um compromisso no sábado, que era um workshop, com mais de 120 casais não adventistas, que os adventistas iam levar para fazer um workshop de análise de perfil. E Deus havia alterado essa data. A data tinha sido alterada e eu fiquei muito chateado com essa alteração, mas ali, em oração, Ele falou, filho, eu alterei a data para você estar aqui. Eu quis que você estivesse aqui. E eu louvei a Ele, agradeci, falei assim, o Senhor é incrível mesmo, né? E eu fiquei chateado com os irmãos que não faziam as inscrições, e demoravam, e teve que adiar, e o Senhor fez tudo isso. E eu fiz isso. E aí fomos conversando, e eu fui clamando, Senhor, eu quero viver na Tua presença. Eu fui clamando a Ele, continuei clamando, e Ele me fazendo lembrar de algumas coisas, e até que Ele me fez lembrar do motivo por que eu estava clamando, e Ele começou a me fazer perguntas. E eu disse a Ele, Senhor, eu quero o Teu Espírito, como Jacó, me lembrei de Jacó, como Jacó estava no vale de Jaboque. E o Senhor disse, por que ele estava no vale de Jaboque? Porque ele estava com medo de Esaú. Senhor, ele estava com medo de Esaú. Ele achava que ia morrer. E por que você está pedindo o Espírito? Eu falei, o Senhor não quer dizer que eu vou morrer, né? E Deus claramente disse para mim, queridos. Eu não sei se você está familiarizado com a voz de Deus. Nós precisamos nos familiarizar com a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus é um pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. O Antigo Testamento diz, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para ter o direito de falar conosco, dentro da nossa mente. Mas nós estamos tão ocupados, correndo para todos os lados, ou estamos ouvindo tantas vozes, estamos ouvindo tantas músicas, tantos podcasts, estamos ouvindo tantos alaridos, que nós não conseguimos identificar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo nos guiando. Ele não fala só com os adventistas, ele fala com todos os seus filhos na face da terra. Ele fala com pessoas que não são nem cristãs, porque todos são seus filhos, e Ele está guiando. Algumas pessoas que não conhecem a Cristo falam assim, uma voz, uma coisa me falou, uma voz, eu ouvi um negócio interessante. As pessoas que não conhecem a Cristo falam assim, mas essa voz não é outra, senão é de Deus, guiando, protegendo. Você ouviu várias vezes já a voz de Deus. Talvez você não tenha identificado que era Deus, e achou que era a sua consciência, mas foi uma orientação clara para você. Como daquela senhora que estava dirigindo, mas ela estava familiarizada com a voz de Deus. E ela ia passar no sinal verde, e Deus disse a ela, pare o carro. E ela parou o carro de imediato, no sinal verde.
Não vinha nenhum carro atrás dela, mas ao lado vários, que passaram. E vinha uma Scania desgovernada, que teve um acidente terrível na frente dela. Deus sabia disso, e Deus a guiou. E se ela não ouvisse? E se ela não estivesse familiarizada? Percebe a necessidade de pararmos nosso dia a dia para ouvirmos a voz de Deus? Nós não estamos na igreja para sermos religiosos somente, para cultuarmos um tipo de Deus estranho, que falou com os profetas apenas. Nós não estamos aqui apenas para ler superficialmente a Bíblia, nós estamos aqui para conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diz Jesus Cristo na oração sacerdotal. Ele falou isso, que a vida eterna é conhecer a Deus. E Jesus disse também que vai dizer aos perdidos uma frase triste: não vos conheço. Esse é o motivo de eu não te levar. A gente não se conhece. Conhecer a Deus é viver a salvação. Não é conhecer a igreja. Não é ter relacionamento formal com Deus. O Senhor quer que nós o conheçamos. E Ele, naquele momento que falou na minha mente, Ele disse para mim: Valmir, hoje, era dia 27 de junho, é o último dia da sua vida. Eu perguntei para ele: e a Leninha? Minha primeira pergunta. E ele falou assim: eu vou cuidar dela. Eu falei: e os meus filhos? Eles estão na adolescência. Um é juvenil, outro é adolescente. Eu vou cuidar deles. Eu vou ser o pai para eles. Irmãos, eu comecei a chorar um misto de alegria e tristeza. Tristeza por ser o meu último dia e não estar perto da minha família. E alegria porque eu falava: Senhor, o Senhor é incrível. Eu sempre tive medo de morrer. Medo de morrer perdido, né? E vocês entendem pela outra parte que eu contei, né? Medo de morrer perdido. Eu falei: Senhor, o Senhor tirou o meu medo de morrer ontem. O Senhor está resolvendo os meus problemas de caráter, e o Senhor me trouxe aqui para isso, o Senhor me trouxe para me preparar. Eu me lembrei de Moisés, o Senhor preparou Moisés, e ele subiu no monte para morrer, e a Bíblia diz que Moisés morreu forte, ele tinha força, ele tinha sabedoria, tinha energia, ele poderia viver muito mais tempo, mas no tempo de Deus, Moisés subiu, deitou e morreu. Eu falei: o Senhor vai fazer isso comigo? Ele disse: como um pai que coloca o seu filho carinhosamente para dormir. Queridos, eu senti uma paz tão grande. Eu não consigo explicar o meu sentimento para vocês. Uma paz. Falei assim: eu vou morrer hoje. É o dia da minha morte. Gente, isso é precioso demais. E eu não sabia que hora eu ia morrer. E eu falei: Senhor, mas tem algumas resoluções, algumas decisões que eu tomei ontem que eu não consegui executar. E Deus me instruiu que eu deveria escrever uma carta para a Leninha. E eu escrevi uma carta para ela depois que terminou a vigília. Eu fui para o quarto, concentrado só nisso, eu só pensava nisso. Eu fui para o quarto, e quando eu entrei no quarto, o quarto estava meio bagunçado, assim. Porque eu estava sozinho no quarto, e sabe quando você chega, joga para lá e joga para cá. E o Senhor falou assim: vai ser uma vergonha as pessoas te encontrarem morto aqui e vendo esse quarto bagunçado. E eu arrumei o quarto, bem bonitinho. Tirei uma foto, mandei para a Leninha e disse assim: Jesus está organizando a minha vida. E ela: amém. Porque ela sabe o meu estilo, né? E aí então, deixei tudo organizadinho, peguei o computador, tinha um intervalo até o café da manhã, e eu comecei a escrever: Leninha, se você está lendo esta carta, você já sabe que eu fui encontrado morto no hotel, mas fique tranquila, eu dormi em paz. Deus me colocou para descansar. Mas eu não contei para ela o meu testemunho, eu fui direto para as orientações. Eu preciso te dar algumas orientações sobre algumas resoluções que eu tomei. Passei para ela senha de cartão de crédito, tudo, todos os detalhes, todos. E você vai pagar esta conta, você vai ligar para fulano de tal, e você vai fazer isso, tudo. E agora eu quero contar para você o que Deus fez na minha vida nesses dias. Acabou meu tempo, eu fui tomar café da manhã. Na hora do café da manhã, eu quando fui servir, eu estava
tempo todo com Jesus, porque eu não sabia a hora da morte. Eu falei assim, Senhor Jesus, agora eu vou tomar café da manhã. Não sei se vai ser aqui, mas eu quero que o Senhor tome esse café da manhã comigo. Olha só que coisa linda. Eu não sei se a gente vai encontrar isso aqui no céu, isso aqui na minha mente, porque tinha gente perto de mim. Eu não sei se a gente vai encontrar isso aqui no céu, essa banana assada. Isso aqui é uma delícia. Eu não sei se a gente vai assar lá, ou se vai comer banana de fritar, sem assar. Eu não sei o que é isso, mas isso aqui é um espetáculo. E eu comecei a compartilhar com Jesus o que tinha no café da manhã. E aí eu me sentei e comecei a comer na presença dele. Falei, Senhor Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Eu te amo, eu te louvo, eu quero estar na tua presença o tempo todo. Terminou o café da manhã, nós fomos então para os momentos de testemunhos, eu ouvia os testemunhos e glorificava a Deus, eu olhava para as pessoas diferente, com atenção, talvez esse era o último momento, eu olhei para o meu amigo e a esposa dele com muito carinho, e eu falei para ele, falei assim, amigo, você foi muito usado por Deus, você não faz ideia do que Deus está fazendo na minha vida, e você ouve a voz de Deus, e foi Deus quem falou para você me chamar, foi Deus que falou para você pagar para mim, Deus fez tudo isso, e você ouviu a voz de Deus, eu quero te agradecer, você é uma pessoa espetacular, e eu louvei muito a Deus, e tudo o que eu fiz naquele dia foi na presença de Deus. E quando chegou na hora do pôr do sol, eu falei, vai ser agora, porque o dia vai acabar. E eu tive uma dor de cabeça muito forte naquele dia, desse lado aqui, assim, muito forte. Falei, pronto, vai ser derrame. Vocês riem porque não são vocês, né? Eu estava muito concentrado naquele dia. Eu fui para o jantar, e quando foi umas 7 horas, eu fui me deitar. Os momentos finais com os meus amigos foram muito especiais, eu dei um abraço neles, eles nem sabiam porquê. E eu fui me deitar com tudo organizado, o computador, a carta aberta, a Leninha tem a senha do computador, e eu fechei o computador com aquela página aberta. Quando ela abrisse, a primeira coisa que ela ia ver ia ser a carta. Tudo organizado, não coloquei meu celular para despertar, me deitei para morrer. Fiz uma oração, agradecendo a Deus. Chorei naquele dia. Eu pensei que eu não ia conseguir dormir. Mas eu dormi. Apaguei. Acordei, era 2 da manhã. Eu olhei no relógio, 2 da manhã. E eu não morri. E eu falei, Senhor, o que aconteceu? Ele disse, levanta, venha na minha presença. Falei, Senhor, são 2 da manhã, eu estou orando sempre às 3. E ele disse assim, você não vai conseguir dormir? Então eu vou agora. Eu fui lá para o mar. Diante do mar, tinha uma cobertura assim, me ajoelhei diante do mar, céu cheio de estrelas. Eu disse, Senhor, alguma coisa aconteceu de errado de ontem para hoje. Ou eu não entendi o que o Senhor disse, ou não foi o Senhor quem disse, ou o Senhor não me disse a verdade. E ele disse, eu disse a verdade. Você morreu ontem. Você se lembra como você viveu ontem, o seu último dia? Você não pensou em si? Você conversou comigo o dia inteiro. Você falou comigo sobre todas as coisas. É assim que eu quero que você viva daqui para frente. Porque ontem você morreu. Ah, irmãos, eu chorei aquele dia de novo. E falei, o Senhor é muito didático, Senhor. O Senhor precisava dar esse impacto para mim, para que eu entendesse a importância da morte do meu próprio eu, a importância de uma conexão contínua contigo. Só o Senhor para fazer isso. Louvei a Deus, glorifiquei, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho muitas ocupações, eu me esqueço muitas vezes de Ti. E Ele me disse uma frase, e essa frase é, esqueça tudo o que você aprendeu, e pare para me ouvir. E de lá para cá, irmãos, essa frase, ela se repete. Eu vou preparar um sermão, eu sei preparar um sermão, eu já sou pastor há mais de 19 anos, e quando eu vou preparar um sermão,
eu tenho que esquecer que sei preparar um sermão e parar para ouvi-lo. Senhor, como é que o Senhor quer que eu prepare esse sermão? Esqueça tudo o que você aprendeu e pare para me ouvir. Muitas vezes eu preparo o sermão da maneira como eu preparava, na presença dele. E eu já perguntei para ele algumas vezes: Senhor, por que o Senhor pede para eu esquecer e perguntar para ti, se o Senhor me mostra exatamente igual? Eu falei assim: é diferente. Porque antes você fazia sozinho, agora você faz comigo. Entendeu? Não que o meu eu esteja morto, definitivamente. Todos os dias eu percebo que ele está vivo. E eu já falei com Deus muitas vezes. E ele diz exatamente o que está na Bíblia: todos os dias é dia de morrer de novo. Todos os dias. Porque o eu se agiganta de novo. E a nossa luta não é contra principados, não é contra potestades, não é contra Satanás, não é contra o pecado, é contra esse eu, que insiste em ficar vivo, que precisa morrer. Depois disso eu coloquei no meu status do WhatsApp uma frase, sempre estava escrito assim: servo de Deus, amigo de todos. Aí eu mudei e escrevi assim: o homem que morreu antes da sua morte. Esses dias atrás eu troquei a frase. Porque uma pessoa estava tentando fazer um negócio com uma pessoa e ela entrou em contato comigo e ela estranhou essa frase. O que você faz? Quem é você? E tal. Não, estou te perguntando por causa da frase do seu status. Eu falei: então eu vou tirar a frase que alguns não estão entendendo. Mas, queridos, eu morri antes da minha morte. Confesso a vocês que viver é muito bom, mas morrer na presença de Deus não tem preço. Morrer no dia em que Deus planejou, dá uma paz, tranquilidade, uma serenidade muito grande. Eu pensei mesmo que eu ia morrer aquele dia. O texto de hoje é um texto que fala sobre Deus. Mateus capítulo 6. Não foi um texto, não foi uma frase que Jesus disse para pessoas estranhas, para pessoas que não o conheciam. Essa frase Jesus disse para os seus seguidores, para aqueles que já tinham aceitado a Ele como o Deus da vida dele. Mateus capítulo 6, Jesus disse essa frase para líderes religiosos que todos os dias iam às 9 horas da manhã sacrificar, às 3 da tarde sacrificar. Ele falou isso para sacerdotes, ele falou para escribas, fariseus, ele falou para os discípulos perto dele, pessoas que viviam na presença de Deus. Os judeus seguiam a Deus, tinham Deus como Senhor da vida deles, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Jesus agora olha para aqueles que são seguidores dele, como nós. Então, se foi dito para esse público, nós somos o público dessa frase. Ele falou para membros da igreja, pessoas batizadas, pessoas que aceitaram a Deus como seu Salvador, como seu Senhor, pessoas que adoram a Deus. Ele falou essa frase para pastores, para líderes da igreja, para os cantores, os músicos. E essa frase, irmãos, é uma frase profunda. Versículo 24. Ninguém. Ninguém é uma palavra forte. Muito forte. Ninguém pode servir dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Essa palavra devotar no grego é antechomai, que significa estar fielmente ligado a uma coisa ou pessoa. Você não consegue se ligar a dois deuses. Ou você está conectado, ligado a um Deus e aborrecendo o outro,
ou você está ligado ao outro e aborrecendo aquele. Esse texto está dizendo que a frase "eu não tenho tempo para Deus" é uma frase falsa, fake news. Cancele essa frase. Porque todos têm tempo para Deus. A pergunta não é se eu tenho ou não tempo para Deus. A pergunta é: quem é o meu Deus? Porque se eu não estou tendo tempo para Deus, é porque Ele não é o meu Deus. Nós devotamos tempo para aquilo que amamos, para aquilo que devotamos, para aquilo que queremos. Entendem? Todos nós temos tempo para Deus. A grande questão é se nós estamos tendo tempo para Deus, com D maiúsculo, ou Deus com D minúsculo. Aonde está a sua devoção? Em quem você está ligado? É o que o texto está dizendo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. O Senhor sempre nos dará ricas oportunidades para uma entrega completa, porque sem a entrega completa, ninguém verá a Deus. Ricas oportunidades. Essa semana é uma delas. O Senhor é tão paciente que Ele continuará dando ricas oportunidades. Ele nunca vai te deixar. Nunca, 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 nunca. Nunca. É outra palavra forte, que está na Bíblia. Ele não abandona os seus filhos. Ele vai tocar no seu coração até você ouvir, até você abrir a porta. Ele diz: eis que eu estou. Ele não fala assim: eu estive na sua porta. Eu estarei por algum período. Não, ele fala assim: eu estou, presente contínuo. Eu estou à porta do seu coração e eu estou batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua vida. Eu vou mudar sua vida. Se Deus não entrar na nossa vida, queridos, nós não seremos salvos. É impossível. Pela grande misericórdia dEle. Porque uma pessoa que não ama a Deus, o que vai fazer na nova terra? Se os salvos vão adorá-lo, vão ouvi-lo, vão reverenciá-lo, vão aprender dEle pela eternidade. E Ele fala: para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas eu não gosto de estar com Ele. Eu não gosto de passar tempo meditando na Bíblia. Não gosto de orar. Eu não gosto. Eu estou com a vida muito corrida. Você não me conhece. Eu tenho filho para cuidar. Eu tenho uma esposa. Meu filho está indo para a faculdade. Você sabe o que é pagar uma faculdade de medicina? Eu não tenho tempo. Deus me entende. Eu estou muito corrido. E aí o Senhor diz uma frase para continuar o que Ele disse, exatamente para nos dar resposta em relação a esta questão. Ele diz assim, depois de falar que não tem como servir dois senhores, olha a frase que Ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é mamão, Mamon. Mamon é uma palavra grega que significa riqueza, dinheiro. Algumas traduções já traduziram por dinheiro, né? Tem alguém aqui que está com a Bíblia que está escrito dinheiro? Levante sua mão. Olha aí, vários. Outros está escrito riqueza. Tem alguns aqui, riqueza? Vários. Tem alguém aí com a Bíblia escrito mamon? Tem alguns também. É uma linguagem mais antiga. Na minha está riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Por que Jesus disse isso? Porque, queridos, quase todo o tempo de um ser humano está voltado para o dinheiro, para a riqueza, para o crédito. Trabalho, estudo, concurso, cursos, capacitação, negociação, trânsito. Você está no trânsito correndo atrás de alguma coisa, porque você tem que tocar a vida. Adoração se faz com tempo. Quando Deus fala assim, entrega a sua vida para mim, Ele está dizendo, entregue o seu tempo para mim, porque a vida é medida pelo tempo. Quantos anos de vida você tem?
Ah, eu tenho 30 anos. Você mede a sua vida pelo tempo. Alguém que entrega a vida, não é que ela vai morrer pela pessoa, não. Ela vai dar o seu tempo, a sua dedicação, o seu relacionamento. Você entendeu isso? A irmã Benilda está entregando boa parte da sua vida para mim. Esse casal tem me servido de maneira maravilhosa. Tudo o que eu preciso, eles estão me concedendo. A companhia, eles sentam para conversar. Isso é entregar a vida. Uma semana. Ela está dando uma semana da vida dela para se preocupar com o Valmir. Olha só. Eu sou grato por isso. Quando alguém está conversando com você, entenda, ela está dando a vida para você. Ela está dando tempo. Quando o Senhor Jesus fala assim, olha, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, Ele está dizendo, onde você está empregando o seu tempo? Onde está a sua dedicação? Onde está a sua atenção? Em mim ou no dinheiro? Aí você pode dizer, mas pastor, é a coisa mais normal do mundo, alguém correr atrás da vida. Aliás, Deus não quer que nós sejamos preguiçosos, está na Bíblia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não seja penoso ao seu irmão. E está na Bíblia. Mas não foi à toa que Jesus disse isso. Sabe por quê? Porque o inimigo, queridos, tem 3 grandes medos que ele criou para fazer com que nós adorássemos ao dinheiro. E por que ele criou o medo? Porque as 2 formas mais comuns de alguém venerar um Deus é por medo ou por amor. Essas são as 2 formas mais comuns. Você se lembra aí dos antigos, lá na Grécia, né? Você vê a mitologia grega, que falava sobre Zeus. Zeus estava mandando um raio, e ele queria mandar esse raio para quê? Para castigar o povo. Então eles iam fazer oferendas a Zeus. Por quê? Porque teve um relâmpago, e eles tinham medo daquele relâmpago, medo do raio, então eles veneravam a Deus. Eles tinham medo de passar fome, então eles dançavam a dança da chuva, para que o Deus então pudesse mandar a chuva. O medo faz com que a gente adore a Deus. E o segundo motivo é a veneração, o amor, algo que você gosta muito. Então se você gosta muito de algo, isso pode se tornar um Deus para você, pelo amor. Gosta muito de carros, vive comprando carros e carros antigos e tal. Então esse carro pode se tornar um Deus. Você gosta muito de futebol. O seu time pode se tornar um Deus para você. Você vai venerá-lo, dedicar tempo, olhar, vai ter até álbum de figurinhas. E vai colecionar. E vai saber o nome, sobrenome e quanto ganha cada jogador. Isso é Deus para você, porque você dedica tempo, atenção, vida para Ele. Entendeu? 2 grandes motivos, medo e amor. O inimigo sabe que poucos vão amá-lo, poucos vão segui-lo por amor. Então ele cria medo para ser adorado. E quais são os 3 medos, grandes medos que ele criou na humanidade? Primeiro medo, o medo de não ter as necessidades básicas supridas. Todos nós temos este medo. O medo de faltar comida em casa, medo de não ter condições de pagar a escola do filho, medo de não ter condições de colocar gasolina, e como é que eu vou ficar? Medo de não ter suas necessidades básicas supridas. Então vem o inimigo e fala assim, se você tiver dinheiro, você não precisa ter esse medo. Entendeu a jogada? Você precisa do dinheiro para ter as suas necessidades supridas. Segunda necessidade de não ser aceito. Todos nós temos esse medo, de não sermos aceitos pelos amigos, pela sociedade, a igreja onde a gente frequenta, chega novo, né? Alguém chegou novo aí, aqui na igreja, está 3, 4 meses aqui no Guanandi, será que vão me aceitar? Será que vão me receber bem? Medo de não ser aceito. Aí vem o inimigo e fala assim, ó, se você tiver dinheiro, todo mundo vai te aceitar. Vão querer sair com você, vão chamar você para almoçar na sua casa, e vão bajular você, você vai ser querido, basta você ter dinheiro, você vai ser uma pessoa importante na sociedade. O tamanho da sua casa, as pessoas vão respeitar. Olha, que casa bonita, aqui mora uma pessoa importante. Então a gente corre atrás de ter uma casa bonita, às vezes até maior do que a gente precisa.
E o inimigo criou o terceiro medo. E o terceiro medo é o medo de coisas inusitadas acontecerem. Um acidente, uma doença. Então você precisa ter o quê? Dinheiro. Por quê? Porque na hora, se você não tiver um recurso guardado lá, você está morto, irmão. Você precisa ter o dinheiro. Aí chega o Senhor e fala assim, você tem uma escolha a fazer. Ou você vive confiando em mim, ou você vive confiando no dinheiro. Você não pode confiar no dinheiro e confiar em mim ao mesmo tempo. E agora? O que o Senhor está tentando nos ensinar aqui, na verdade, é que Ele quer ser o primeiro e o único Deus na nossa vida. Então, foge aí as desculpas, porque são desculpas que passamos a dar para dizer assim, Senhor, mas eu não tenho tempo para Ti, a vida está corrida. O Senhor fala, mas a vida está corrida por quê? Porque eu tenho que correr atrás das necessidades. E o Senhor diz assim, mas quem é que supre as suas necessidades? Não sou eu? Aí nós temos que ser sinceros para dizer, não, é o dinheiro. E é por isso que nós não temos tempo para Deus. Aí chega Jesus amorosamente, irmãos. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, tão paciente, amorosamente. E Ele diz agora no verso 25, você está preocupado com as coisas, necessidades básicas? Eu vou dizer uma coisa a você, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que você vai vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Não fique preocupado, está preocupado com o que vai comer. Quem é que supre as suas necessidades? Sou eu. Sou eu. Eu não sei se você conhece um livro chamado Um Milagre Após o Outro. Já leu esse livro? Alguém aqui já leu? Queridos, vá na casa publicadora e compre esse livro. Um Milagre Após o Outro. Ele é tão especial que você não vai conseguir desgrudar o olho dele. E eu li esse livro com a minha família assim, ó, capítulo por capítulo, um dia cada vez, assim. Eles ficavam curiosos para saber o restante da história. Conta a história de um homem chamado Pavel Goya. Ele fez uma semana de oração no NASP, está no NASP Campus São Paulo, está lá na página da igreja, você pode assistir a série. Cada sermão é um espetáculo, ele conta várias histórias, e ele conta uma lá no livro, que ele diz assim, que quando ele aprendeu a depender de Deus, e esse livro é extraordinário, ele toca exatamente nesse assunto da semana de oração. Ele fala, quando eu aprendeu a depender de Deus, ele então tinha que passar tempo suficiente na presença de Deus, até sentir paz no seu coração, e só então ele ia para a escola, mas ele faltava muito na escola, chegava atrasado, mas depois que ele conheceu a Deus, ele passou a chegar no horário, e agora ele estava numa fase do estudo, que se ele chegasse atrasado, especialmente aquele professor, naquele dia que ele acordou tarde, ele poderia perder a matéria, e ele acordou tarde, e quando acordou tarde, a primeira coisa que ele negociou com Deus, foi o momento de busca. Falou, Senhor, acordei tarde hoje, depois a gente conversa, porque eu sei o professor que eu tenho. E Deus falou assim para ele, você vai me deixar em segundo plano? Aí ele parou, e ele lembrou de um texto, buscai-me em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele baixou a guarda, entrou para o quarto e começou a meditar na palavra e a orar. Quando ele sentiu paz no seu coração, ele foi para a escola. Já era 9 da manhã. Já tinha terminado a primeira aula. Estava na segunda já. O segundo professor. E quando ele chegou, ele entrou. Ele perdeu toda a primeira aula do primeiro. Ele entrou. Quando ele sentou, o professor falou, eu esqueci de fazer a chamada, gente. Deixa eu fazer a chamada aqui. E ele pegou a segunda aula. E o colega cochichou. Ei, como é que você sabia que o professor ia faltar hoje? O professor faltou? Faltou.
Ele não veio. Rapaz, você é muito sortudo. Ele é sortudo? Ele é sortudo, irmãos? Não. Quem é que trabalhou nisso? Busca-me em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos medo. Por quê? Porque nós temos que resolver, nós temos que atender nossas necessidades. É Deus quem atende às nossas necessidades. Já há um tempo já que eu não pactuava em 10%, e eu havia entendido biblicamente que eu deveria fazer isso, mas meus pactos eram de 6 meses, a cada 6 meses negociava para lá, para cá, mudava, renovava o pacto, cada 6 meses. Sugiro para você fazer assim, 1 ano, 6 meses, faça pacto por períodos, aí você pode elevar, você pode conversar. E já fazia um tempo, passei por uma crise, quando mudei para Cuiabá, por diversos fatores. Passei a receber menos e a ter mais despesas. Isso me desequilibrou financeiramente. E eu comecei a entrar no rotativo e eu cortei o meu pacto. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas eu adquiri uma dívida de 60 mil reais. E que depois de um tempo, o Senhor resolveu essa dívida para mim. E aí, então, depois de tudo resolvido, eu falei, Senhor, eu quero voltar a pactuar 10%. Chamei a Leninha, nós temos uma conta em conjunto, e o dinheiro vai para a conta, e a gente usa esse dinheiro juntos. E eu falei, querida, o dinheiro que entra lá é seu, é você que tem que administrar isso. A oferta é individual. Da minha entrada, eu vou pactuar 10%. Ela disse, eu também tenho sido impressionada por Deus, e eu quero fazer o mesmo. Tomamos a decisão juntos, era um mês de setembro. Primeiro, o salário de outubro, nós então pactuaríamos 10%. Entre setembro e outubro, 3 coisas inusitadas, daquelas que a gente tem medo, aconteceram na minha vida. Entre elas, bati o carro. Tinha que pagar o seguro, a franquia, e esses três débitos que não estavam planejados, acabou com o orçamento daquele mês. E eu já sabia que eu ia entrar no vermelho, que eu não ia ter recurso até o final do mês. Eu tinha cortado todos os cartões de crédito, então eu não ia entrar no vermelho. Eu simplesmente não ia ter dinheiro. Não ia ter dinheiro nenhum, nem crédito, nem nada. O meu crédito tinha sido cancelado por Deus. E aí, queridos, eu não estou dizendo que você deve cancelar o cartão de crédito, tá? Você vai entender no final o que significa crédito cancelado. Mas eu não tinha cartão. E aí, então, eu falei assim, Senhor, eu não vou deixar de pactuar por conta disso. Esse dinheiro nem cobre toda a despesa. É uma parte, é 1/3 da despesa extra que eu vou ter. Mas eu estou levando a casa do tesouro com alegria. Chamei a família e falei assim, olha, esse mês vai faltar dinheiro. Vai faltar tanto para nós. Era uma boa quantia. Mas nós vamos levar aquilo que é do Senhor. Porque é dele. E ele cuidará das nossas necessidades. Vocês acham que eu fiquei apreensivo? Fiquei. Mas eu falei assim, eu preciso exercitar a confiança. O Senhor diz na sua palavra. Entreguei sábado, segunda-feira, Deus não esperou muito. Segunda-feira recebi uma ligação do Rio Grande do Sul. Um amigo pastor me perguntou, você tem ainda livro Igreja Essencial? Um livro que eu editei, que escrevi, e eu tenho uma quantidade desse livro em casa, que ficou para mim, direitos autorais e tal, e eu posso vendê-los, negociar, dar, eu posso fazer o que quiser com eles. Ele disse assim, eu quero 100 livros Igreja Essencial, R$19,90 cada um, 1.990. Dava um pouquinho mais do tamanho do buraco no orçamento. Eu falei, Senhor, o Senhor é muito bom. Mas o dinheiro não veio de imediato na minha conta. Eu teria que ir tirar a nota fiscal, eu teria que mandar os livros, o livro tinha que chegar no Rio Grande do Sul, 12 dias ou 15 de transporte pelo correio, e quando chegasse lá, ele ia pagar. Mas eu já sabia que até o final do mês ia resolver. Só que vai para lá, vem para cá, gasolina, você nunca sabe quanto você vai gastar de gasolina, quem é pastor, porque nunca sabe o quanto precisa atender a igreja, e atende aqui, atende ali, põe gasolina, o dinheiro acabou numa quarta-feira, à noite. Passei na feira, comprei algumas coisinhas depois do culto, uma feira à noite que tem lá perto da igreja,
E quando eu estou indo para casa com R$ 40 no bolso, eu falei, Senhor, amanhã é o dia do aniversário da minha filha, quinta-feira, e ela quer que eu faça pizza para as amigas dela, as amigas já estão convidadas, e eu não comprei os ingredientes, e eu não sei o que eu faço. Eu tenho R$ 40 no bolso. Eu vou gastar mais ou menos uns 200, Senhor, com os ingredientes da pizza. E eu vim conversando com ele, né, no caminho. E quando eu cheguei em casa, abri o portão da garagem, eu tive uma ideia. E eu falei para Jesus da minha ideia. Eu falei, Jesus, eu vou pedir emprestado para o Robson. É um amigo meu. Eu sei que ele tem esse dinheiro. E eu sei que ele vai me emprestar. Ele é meu amigo. E ele me empresta. Daqui uma semana, já vai ter o tempo de receber os 1.990. Eu devolvo quinhentão para ele. Está resolvido. E Jesus me disse, você não vai confiar em mim? Eu fiquei envergonhado, estacionei o carro e falei, sim, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu não vou mais ligar para o Robson. Está nas Tuas mãos. Já que o Senhor fez essa pergunta para mim, me ajudando, eu quero dizer que é o Senhor e não o Robson quem supre as minhas necessidades. Terminei de estacionar. Quando eu parei o carro, o celular fica no console do carro, assim. Acendeu uma luzinha. E quando acende a luz é porque chegou uma mensagem, né? E eu cliquei, era o meu amigo do Rio Grande do Sul, ele estava em Curitiba, num hotel. Ele falou, rapaz, eu vim para uma reunião aqui em Curitiba, eu estou aqui no hotel, e eu estou com a vontade de mandar o seu dinheiro agora para você. Eu falei, agora? Agora. Mas o livro nem chegou, mas eu quero mandar agora para você. Você pode conferir aí, mandar para mim a sua conta? E eu mandei para ele a conta, e ele mandou para mim o comprovante do depósito. O Senhor diz assim, por que você está preocupado com o que vai comer e com o que vai beber? No carro, sozinho, eu falei, Jesus Cristo, por que eu não consigo confiar em Ti? Por que, Senhor, que eu penso no Robson? Por que eu acho que o Senhor não pode mandar maná? Por que, Senhor? Eu tenho tão pouca fé. Eu pedi para o Senhor, me ajude a ter fé. O Senhor acabou de mostrar para mim que é verdade o que está na Bíblia. O Senhor não muda, o Senhor não mente, o Senhor é poderoso, mas eu sou tão pequeno que eu pensei no meu amigo, me perdoe. E Deus fez mais uma comigo. Quando eu entrei no banco, o dinheiro não estava lá. O comprovante estava, mas o dinheiro não estava. Eu falei assim, agora sim, Senhor. Não sei o que vai dar. Já não sei de mais nada. Mas eu vou para o supermercado. O Senhor falou que é para eu confiar. E de manhã cedo, irmãos, eu peguei meu carro, eram 8 horas, eu estava lá no Forte Atacadista. Nem era para eu falar o nome, né? Apaga essa parte. Um mexã aí de graça, né? Eu estava num supermercado, no hipermercado. E quando eu entrei, queridos, no estacionamento, estacionei o carro, eu falei, Senhor, eu vou olhar de novo. E eu olhei, e não estava lá o dinheiro. Mas a voz dele dizia, eu supro as suas necessidades. Eu falei, como? Eu sou uma criança, Senhor. Eu não sei como. Eu faço compras no Mercado Livre e eu criei, então, para receber um estorno, eu criei uma conta no Mercado Pago. E o pessoal do Mercado Pago, de tantas compras que eu fiz e tal, vai subindo os pontos lá, né, e tal, eles me deram um cartão de crédito de R$ 400, pelo nível que eu estava de compras. E era o único cartão de crédito que eu tinha. E eu usava assim, para compras de internet que precisava de cartão, só usava para isso. Mas era final de mês, eu não tinha nada, eu já tinha rapado aqueles 400. E Deus me disse, abra o aplicativo do Mercado Pago. E quando eu abri o aplicativo, eles tinham me dado mais 200 de crédito. E eu entrei no supermercado e fiz a compra com os R$ 200 do crédito. Quando foi 4 da tarde, o dinheiro do meu amigo caiu na minha conta. Você não acha que isso é didática? Deus
Deus poderia ter feito de imediato o dinheiro chegar na minha conta, mas Ele quer me provar, Ele quer que eu confie nele, Ele quer que o dinheiro não seja o meu Deus, não seja a solução. Quem é a solução é Ele. Ele diz assim, olha, no versículo 26, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, você não vale muito mais do que as aves? Você está preocupado com as pessoas, o que as pessoas vão dizer de você? Você acha que é dinheiro que vai te tornar importante? Eu quero dizer algo para você. Eu cuido de todas as aves, mas eu quero dizer algo para você. Você é muito mais importante do que as aves. Para você ter uma ideia de como eu cuido de você. Você não precisa ter dinheiro para ser importante. Você já é importante aos olhos de Deus. E isso basta para nós. Quando isso basta, irmãos, a gente perde a vergonha. Perde a vergonha até de contar testemunhos dos nossos fracassos. Eu mesmo perdi a vergonha. Eu não tenho vergonha. Não tenho mais vergonha. Eu só quero glorificar o nome de Deus. Só quero glorificar o nome de Deus. Aí o Senhor diz carinhosamente para aqueles que estão preocupados com o inusitado, Ele diz assim no verso 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Tá, preocupar com o inusitado vai resolver, Ele está dizendo. E aqui, no verso 34, Ele arremata esse assunto dizendo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não adianta você ficar preocupado com um acidente que pode acontecer. Não se preocupe, filho. Eu sou o seu Deus. Quem é Deus na sua vida? O Pai ou o dinheiro? Eu quase coloquei o título de dinheiro cancelado, mas ficou estranho. Só porque ficou estranho, eu coloquei crédito cancelado. Porque parece que faz mais sentido. Mas agora eu vou corrigir, já que foi bonitinho aí para a mídia, né? Crédito cancelado, eu vou dizer o que de fato nós temos que cancelar. Nós temos que cancelar esse Deus na nossa vida. Porque não tem como servir ao crédito, não tem como servir ao dinheiro, e servir a Deus ao mesmo tempo. Ou você confia nas suas forças, no seu trabalho, na sua sabedoria, na sua carreira, no seu emprego, na sua faculdade, nas suas habilidades, na sua empresa, ou você confia em Deus. Em quem você confia? Está muito perto de chegar o momento, queridos, em que a confiança em Deus será a única coisa que nós vamos ter. Única. Nós não vamos ter carro, não vamos ter casa, não vamos ter emprego, não vamos ter condições de comprar, não vamos ter condições de vender, nada. Nada. A única coisa vai ser a fé. Mas a fé, naquele dia, só existirá se hoje, no nosso dia a dia, praticarmos a fé em Deus. Abra em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Esse texto é simplesmente extraordinário. Eu vou concluir com ele. Verso 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Queridos, está muito perto de Jesus voltar. Para que será o seu dinheiro nesse momento? Aquele que há de vir, virá e não tardará. Todavia, vírgula, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não terei prazer nele. O meu justo viverá pela fé. Um fazendeiro humilde definiu fé da seguinte forma: fé é você subir numa árvore porque Deus mandou. Então, o primeiro passo da fé é saber o que Deus mandou. Saber qual é a vontade de Deus. A segunda é executar a vontade de Deus. Então Deus falou, suba nessa árvore, no último galho, e fica lá. Saber que Deus pediu isso de mim, mesmo que seja algo
que eu não entenda. Isso é fé. Saber é o primeiro passo. Mas não adianta saber. Ele acabou de me dizer, está claro para mim que eu tenho que subir no último galho da árvore e ficar lá. Eu tenho muita coisa para fazer, mas Deus pediu para eu ficar lá. Mas eu tenho para ficar lá. Isso é fé. É fazer o que Deus quer. Entenderam? O segundo passo, o primeiro é saber o que Deus quer. O segundo é fazer o que Deus quer. E o terceiro é não se importar com as consequências, sabendo que Deus cuida de todos os detalhes. Aí você subiu e sentou no último galho e você começa a ouvir um barulho, rec, 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 rec. Sabe quem é? O diabo. Fazendo o quê? Cortando o galho. Rec, rec, rec. Ele está cortando o galho. Ele está puxando o seu tapete. E o diabo faz isso mesmo, irmãos. E Deus, muitas vezes, permite. Vimos na história de Jó hoje de manhã, escola sabatina. Deus permite. Para provar a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Rec, rec, rec. Sabe o que é fé? É permanecer sentado. Mesmo vendo o diabo cortando o galho, porque Deus mandou. Isso é fé. Sabe o que vai acontecer com aquela pessoa que está lá no galho? Daqui a pouquinho? Hã? Aí o diabo termina de cortar, a árvore cai, o diabo cai, e o galho fica suspenso no ar. Isto é fé. Deus pode te sustentar no ar, mesmo se o diabo cortar a sua árvore. Isso é fé. Nós, muitas vezes, nos sentimos longe disso. O Senhor sabe disso, irmãos. Ele sabe. Ele sabia já que eu ia pedir, que eu ia falar para ele sobre o Robson. Ele já sabia. Mas Ele me dá a oportunidade de aprender. E hoje Ele está te dando a oportunidade para confiar nele. Deus é muito gracioso. Eu tomei a decisão de enviar o meu filho para o IABC. Foi uma decisão difícil de ser tomada. Em relação aos filhos, a mais difícil. Quase um ano analisando as possibilidades, prós e contra. Decidimos enviá-lo. Decidimos também que nós não iríamos permitir que o IABC, a distância, nos separasse, esfriasse o nosso relacionamento. Então eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu vou pedir algo difícil para o nosso presidente. A associação gosta que os pastores tiram 30 dias de férias, para descansar bem. Porque a igreja dá um trabalho, irmãos. Brincadeira, estou brincando. Essa parte é só para vocês relaxarem. Mas aqui o trabalho é muito estressante, para lá e para cá, tem que tirar 30 dias. Eu tenho uma negociação com eles, porque a minha esposa dá aula na escola adventista, de tirar 20 em janeiro, 10 em julho. E aí eu queria agora mudar, eu queria tirar 10 em janeiro, 10 em julho, e pegar 10 dias ao longo do ano, e fazer 3 visitas ao IABC para ver meu filho, para que a distância entre nós não fosse grande. E eu cheguei para o presidente, depois de muita oração, falei, Senhor, me ajude. E o presidente falou assim, Valmir, pode fazer assim, pode fazer. Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Senhor, obrigado. Beleza. Aí eu falei, então eu vou em março. Começou o ano, o calendário da igreja encheu de atividades em março. E eu não conseguia ir em março. Todo final de semana ocupado, não dava. E aí chegou em fevereiro, eu falei, Senhor, não vou conseguir ir em março. Nós íamos com a família de carro. Eu não vou conseguir em março. E aí surgiu uma ideia, agora em fevereiro, final do mês. Bem, meu orçamento bem apertadinho. Final do mês, eu não me planejei para isso, eu ia em março. Então, eu não tinha o recurso suficiente. Era bem apertadinho. Fomos apertando para lá, para cá, fizemos as contas, vai dar certo. Muito bem, obrigado, Senhor, porque vai dar certo. Leninha fez o acerto lá da escola, bem naquele feriado do carnaval e tal. Não ia ter acampamento, o Estado cancelou os acampamentos. Meu aniversário era na sexta-feira, dia 25. Eu falei assim, pronto, dia 25 eu chego lá e vou ganhar de presente um abraço do meu filho. Está tudo certo. Uma semana antes eu me lembrei,
eu preciso fazer uma reserva lá no IABC. Eles têm uns quartos assim, né, onde ficam os pastores e tal, um quarto separados assim. E eu já fiquei muitas vezes lá como pastor, nunca paguei nada. Mas agora eu ia como pai, né? E eu liguei para fazer uma reserva de graça, na ignorância. E eu falei assim, escuta, tem como reservar aquele quarto? Eu vou com a minha família ver meu filho e tal. Tem sim, passaram para mim a secretária, tá, pastor, que dia você chega, que dia que você vai, quantas refeições, tá, tudo certo. Aí mandou, olha, fica R$ 1.200. Eu falei, Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Se fosse 300 ainda teria, mas no final do mês, Senhor, apertamos tanto, eu não tenho esse dinheiro. Era uma sexta-feira, uma semana antes de eu ir para o IABC. Eu me ajoelhei, irmãos, 9 da manhã, diante do Senhor. Eu falei, Pai, eu tenho compartilhado contigo, Senhor, essa necessidade de ir lá. Talvez o Senhor não ache que seja importante. Se o Senhor não achar, tudo bem, eu entendo. Porque eu não quero ser um filho mimado que acha que tudo que eu quero o Senhor tem que fazer. Mas, Senhor, eu estou abrindo o meu coração para Ti e dizer que eu estou com muita saudade do meu filho. Ele estava lá 1 mês. Eu estou com muita saudade. Senhor, semana que vem é meu aniversário, Senhor. Olha, seria um grande presente, Pai, nós estarmos juntos. Se for da tua vontade, se o Senhor quiser me dar esse presente, Senhor, abra as portas. Se não for, Senhor, me dê paz. Irmãos, terminou a oração, eu senti uma paz. Aí eu pensei, não vai dar certo, porque eu estou cheio de paz. E aquela paz assim, sabe aquela paz assim, se não der certo, tudo bem, se der, tudo bem, se não der, tudo bem. É essa paz. Porque agora a minha alegria não estava mais em ir, estava em fazer a vontade do Pai. E eu fui ajudar a Leninha no almoço. Ela trabalha de manhã. E de manhã eu ajudando na cozinha, preparando coisa. O celular no silencioso lá no escritório. 11 e pouco eu terminei ali de preparar as coisas. E eu fui para o escritório, peguei o celular. Tinham várias chamadas do diretor da escola. E uma mensagem. Amigo, me ligue. Eu tinha mandado um áudio para ele às 9, logo depois da oração. Dizendo assim, amigo, eu não fiz provisão para essa despesa. Se vocês puderem me dar um desconto, você me avisa, porque aí eu vou pensar na possibilidade de ainda ir. Mas eu não acho que você deva me dar o desconto, porque eu sou o pai, eu entendo que vocês precisam, eu não acho que tenho preferência por ser pastor, me entenda bem o pedido de desconto. Eu só estou lhe dizendo porque eu estou precisando do desconto, só por isso. Se puder, me avisa. Ele me ligou, não consegui falar com ele, aí eu mandei, pode me ligar, ele me ligou de novo. Ele falou, Valmir, eu comecei a ouvir seu áudio aqui, eu nem ouvi todo, ele disse assim, nem sei se ele ouviu ou não. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua agenda para o dia 26? Eu falei, dia 26, sábado que vem? Ah, na minha agenda está em ABC. Já está tudo votado na associação e tal, mas, rapaz, eu estou meio com dificuldade de ir. Não perguntei isso. Eu perguntei como está a sua agenda. Porque se você pode, dia 26, estar aqui, eu estou te convidando para você pregar na igreja do IABC. E para você pregar à tarde também. E pregar nas madrugadas, que tem um culto de madrugada aqui. Você faria isso? Eu falei, com prazer. Então, está certo. E todos os que vêm pregar aqui, convidados oficialmente pelo colégio, são hospedados naqueles quartos e comem no restaurante sem pagar nada. E eu falei, sério? Ele não sabia, mas tinha uma lágrima descendo aqui. E eu falei assim, amigo, você ouve a voz de Deus. Foi Deus quem falou para você fazer isso, em resposta à minha oração. Louvado seja Deus. Ele falou, você vem de carro, vem de quê? Eu falei, vou de carro. Então, pega cupom fiscal aí, que eu vou te dar R$600 de combustível. Não é muito? Mas, irmãos, foi quase todo o valor que eu precisava. E eu não precisei usar boa parte dos recursos que eu tinha guardado para essa viagem. Deus fala assim, dependa de mim. Eu cuido de você. Você acha que está faltando o que na sua vida? Você acha que está faltando dinheiro? Você acha que está faltando
um concurso para você fazer, um emprego. Nós precisamos muito mais de Deus do que qualquer coisa. Porque se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Buscar em primeiro lugar a Deus, todas as outras coisas. Com essa passagem, queridos, a gente percebe que não há mais argumentos para dizer a Deus por que a nossa devoção a Ele é tão rápida. Por que tão curta? Ah, porque eu estou correndo, Senhor, o Senhor sabe. Eu sei sim, mas eu quero que você dependa de mim. Quem é que disse que você tem que correr tanto? Você tem que ficar comigo. Quando você for para a morte, o que valeu correr muito? Quando você for para o julgamento final, o que valeu? Trabalhar tanto para aquela casa maravilhosa que vai queimar agora. O que valeu? A sua vida é comigo. Porque essa vida é eterna. Se você começa a viver essa vida comigo, eu vou te buscar um dia, para a gente viver para sempre. Mas se você não começar a viver comigo, eu não posso te levar, porque você não vai saber o que é viver comigo, e você vai ser triste lá na nova terra. Você quer viver com Deus? Essa música fala sobre um pedido especial a Deus. Eu não peço, Pai, somente pelo pão. Eu não quero te pedir o pão mais, Senhor. Meu foco não vai mais estar no pão. Senhor, eu não quero apenas estar ausente de fracasso, sabe? Eu não quero apenas não fracassar. Eu quero o Senhor na minha vida. Essa música fala exatamente isso. E vai ser uma oportunidade tão grande que Deus vai nos dar para pensar nele e tomar decisões do que de fato nós queremos. Se queremos adorar a Deus ou se vamos continuar adorando o dinheiro. Eu espero que o dinheiro hoje seja um Deus cancelado na sua vida. O crédito, a posição, as coisas, nada disso importa. Pode subir aqui, Larissa. Nada disso importa. O que a gente precisa? Deus. Passe tempo com Deus. O tempo todo. É difícil? É. A maior luta de todos é a minha. Quando eu ouvi o pastor Bulhon falar que essa era a maior luta dele, eu não acreditava. Mas eu sei que é. Porque eu também sou pastor. Já tive muitas experiências com Deus e continua sendo difícil. Continua sendo desafiador. De manhã, especialmente quando eu vou dormir tarde, e outro dia eu fiquei conversando com uma pessoa aqui da igreja até tarde, foi conversando, quando eu fui ver era mais de 11 horas. E a gente conversou bastante, foi uma conversa muito boa. Naquele dia, eu pensei em adiar o meu momento com Deus. Afinal, eu tenho a manhã toda lá na irmã Benilda, eu posso orar outro momento. E Deus falou assim, não, filho, nós temos um encontro na madrugada. Levante-se, venha. É uma luta levantar, é uma luta dedicar, porque o nosso eu não quer morrer, porque Satanás quer nos destruir, e ele sabe que se não tivermos Deus, ele será o nosso Deus, ele sabe disso. Quem vai ser o Deus da sua vida? Hoje e amanhã, e os restos do dia. Enquanto a música é cantada, tome uma decisão séria na sua vida, tome uma decisão séria. E cancele esse Deus. E coloque Deus em primeiro lugar. No trono. Eu sei que não é fácil. Então nós vamos dizer, Senhor, um passo de cada vez. Conduza-me. Me ensine a confiar em Ti. Vamos meditar e vamos decidir. Peço apenas pelo pão,
apenas por um mundo sem conflitos. Não peço apenas proteção. Não peço apenas paz ao coração do aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Vamos orar? Quero chamar aqui 2 anjos para estar ao meu lado, Jader e Gabriel. Eles vão orar conosco hoje. Vamos nos colocar de joelhos, vamos clamar ao Senhor por sua presença na nossa vida. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança, mesmo diante dos problemas do nosso cotidiano. Faça com que nós possamos cada dia poder descansar primeiro no Senhor. Que nós possamos cada vez mais tirar essa ansiedade que a gente tem, essa preocupação e esse medo de não poder suprir nossas necessidades e resolver os problemas da nossa vida. Que nós possamos cada vez mais lembrar de Ti, diante dos problemas, diante das preocupações. Que nós possamos esquecer de ter dinheiro, ter coisas, muitas vezes só pela aparência. Que nós possamos cada vez mais lembrar que é o Senhor que nos dá o sustento e que é o Senhor que vai cuidar de nós. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus, nós queremos estar nas Tuas mãos, Senhor. Nós somos somente um pedaço de barro. Nós fomos formados do pó da terra e para a terra voltaremos um dia. Mas é uma pena, Senhor, que o nosso coração pecador, orgulhoso, egoísta, goste tanto de coisas que nos separam de Ti. E nós estamos nos colocando nas Tuas mãos como um barro para ser moldado, nas mãos do oleiro. Estamos nos colocando nas Tuas mãos para que o Senhor conduza a nossa vida completamente, inteiramente. Que esses medos que muitas vezes nós temos não sejam resolvidos com um Deus falso, como dinheiro, como crédito. Nós queremos que sejam resolvidos pelo Senhor, nosso Deus, nosso Pai.
O Senhor lança fora o medo. Então trabalhe, Senhor, na nossa vida, porque nós queremos estar nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, sabemos que somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos e temos a tendência de nos preocupar com os afazeres, com a nossa vida, mas que o Senhor nos ajude a cada dia a entender que somos totalmente dependentes do Senhor. Amém. Que isso possa surtir efeito em nossa vida. Amém. Que o Senhor venha nos ajudar cada dia a nos encontrar, a nos entender. Esteja conosco, cuide de cada um, cuide desta igreja, cuide de seu povo. O Senhor os conhece e sabe que às vezes temos tendência de nos acharmos um pouco autossuficientes, porém não somos e queremos nos entregarmos em Suas mãos. Amém. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero